Olá, bem-vindos ao Off-Label. O Off-Label é uma viagem com um ponto de partida definido pelo nosso convidado ou pela nossa convidada, mas sem um trajeto e sem um destino definido. É um encontro de pessoas para pessoas e sobre pessoas, que não tem qualquer pretensão. A nossa convidada de hoje nasceu na Bolívia, veio para o Brasil bem pequena. Ela se chama Amine Fatah, ela é filha do Hadi e da Fabiana e é nossa aluna da primeira turma do curso de Medicina aqui do Centro Universitário Integrado. Seja bem-vinda. Obrigada, e eu já estou com vontade de chorar, que só de escutar do meu pai e da minha mãe eu já fico assim. Que bom, que bom. É família, né? É emoção, é o que faz a gente existir, né? Em última análise. Me conta um pouquinho desse ponto de partida. O que significa essa imagem? Por que você a escolheu? Marco, desde que eu passei no vestibular, na verdade, eu nunca nem quis prestar fora de casa, porque eu sempre fui muito apegada com os meus pais. E não com a cidade, mas com os meus pais e com a minha irmã. E aí meu pai falou assim, filha, paga esse boleto, vamos tentar, vamos fazer. E eu falei, pai, eu não quero sair, eu não quero ficar longe, eu não queria prestar Curitiba, eu não queria prestar Londrina, eu sempre fui muito assim. E aí ele pagou escondido, um dia antes ele falou, amanhã você vai fazer prova. E eu já estava numa fase muito triste, que eu não queria prestar prova nenhuma, que eu não passava em nada. Falei, tá bom, eu vou, mas você vai gastar dinheiro à toa, você gastou dinheiro com o vestibular e você vai gastar à toa. Ele, tá bom, o pai vai levar. Falei, tá. Falei, pai, você não me quer perto, você quer que eu passe longe? Ele, não, eu quero que você viva, eu quero que você seja melhor, sabe? Vai. Aí eu fiz o vestibular, eu saí muito chateada, falei, mais um que eu não passei, pra que você me colocou nessa situação? Passei, eles vieram atrás, procuramos um apartamento, e aí eu peguei a minha primeira estrada sozinha, e eu sei que a sensação que eu sinto há 6 anos de passar por aquele ponto da saída de Maringá, meus pais estão ficando, mas eu volto. Ai, eu quero chorar. Mas é saber que ali eu comecei a construir a minha vida, eu sei que eu amadureci muito nesses 6 anos, que eu mudei muito, mas que eu precisei sair. E que realmente não foi uma escolha minha, foi do meu pai. Mas para mim foi muito importante por isso. Tem foto de onde eu nasci, tem dos meus pais, tem dos meus avós. Mas eu fiquei pensando o que era importante para mim. E foi essa saída, foi esse crescimento que eu tive. Porque morar sozinha numa cidade que eu não conhecia ninguém, era a primeira turma, a gente não tinha a segunda turma pra gente conversar. Depois, quando a segunda turma chegou, era sempre a gente como ponto, a terceira, a quarta turma, todo mundo olhava para ter um e a gente estava sozinho, a gente só tinha gente ali. E foi assim que eu me senti. Quando eu tive que escolher uma foto, eu falei, não, é a sensação que eu tenho sempre que eu tô saindo de casa. Naquele ponto da estrada, é sempre nesse ponto que a gente passa Trópico de Capricórnio, eu rezo, que Deus me abençoe, eu pego a estrada e falo, mais uma semana, vamos que eu tô acabando o curso. Que legal e que importante assim o seu pai dar esse empurrão, né, para que você seguisse, para que é o papel de pai mesmo, né? Esse encorajamento de vai e eu tô aqui. Né? E ele é de uma família palestina. Ele tem 4 irmãs palestinas. E elas casaram com árabes, ficaram lá na região. E ele sempre falou, eu quero incentivar o estudo, eu não quero que vocês sofram a parte cultural. O islamismo é lindo, eu não tenho o que falar, mas a cultura em si eu não quero que vocês passem, vocês vão estudar. Então ele sempre foi uma pessoa que incentivou muito minha mãe a estudar, ela se formou depois de casada com ele. Ele incentivou muito a minha irmã foi uma reviravolta a história dela também, ela foi fazer medicina na Bolívia, voltou, fez odonto, viu que não era o que ela queria medicina mesmo, e o tempo todo ele apoiou, minha mãe também. Então quando eu falei eu queria medicina, virou assim... o evento lá em casa, então você vai fazer, a gente vai achar um lugar. E isso frustrava eles, tipo, como que ela não quer sair daqui? É o sonho dela, ela tem que fazer. Que legal. E eu acho muito legal por ele ter incentivado tanto, vindo de uma cultura muito tradicional, sabe? Não, podia só querer me casar e ficar em casa, sabe? Mas não. E na sua casa, então, a sua mãe é médica, né? Pediatra. Você já me contou, pediatra? Que legal. E ela fez fora, fez no Brasil? Fez fora do Brasil, ela chegou a passar no vestibular, eu não vou lembrar se ela chegou a cursar ou não, a gente não conversou muito disso, e aí ela teve que ir para Bolívia porque meu avô plantava, ele tinha fazenda e tal. E aí eles foram para lá e ela sempre conta essa parte da história, que ela viu gente de branco na rua e falou, Hadi, quem são essas pessoas? Ele falou, não sei, o que é? E ela perguntou e era medicina. E ela falou, Hadi, tem medicina aqui, é meu sonho, eu sempre quis fazer. E aí eles foram atrás, viram que tinha medicina lá. Nisso, depois de uns anos a fazenda já não deu tão certo, meu pai deu um jeito de arranjar emprego lá, continuar lá. Minha irmã já tinha nascido, ela nasceu em Uruguaiana antes, eu fui nascer na Bolívia. E aí minha mãe voltou, revalidou super rápido, ela fez a prova, foi a primeira turma a passar, deu tudo certo, assim, a gente voltou, ela já começou a trabalhar, foi muito bom. Assim. E a sua irmã é médica também? Minha irmã também, ela formou há 3 ou 4 anos, foi em 2020, se eu não me engano.
Ela formou em Maringá e agora ela faz rádio em Londrina. Ela está na R2. E elas, o fato delas serem médicas, de alguma forma te incentivou, te influenciou a escolha da medicina? Marco, até você tem um dedinho nisso, posterior, mas é engraçado. Eu sempre fiquei em dúvida entre direito e medicina. E eu sempre falava, cara, não tem nada a ver um curso com o outro. Pra mim não tinha nada a ver. E aí falei, não, eu gosto do que minha mãe faz, eu gosto do que minha irmã faz. Que minha irmã queria fazer, né? Aí eu fui acompanhar minha mãe em Paissandu, ela ainda não era pediatra. Fui acompanhar ela em Paissandu, num serviço lá. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu vi aquelas reclamações, eu vi aquilo, falei, gente, não sei, eu não consigo me doar, não consigo me conectar. Eu falei, não, é que eu sou muito nova, com a maturidade vai vir. E aí começou uma correria no hospital que um paciente tinha parado. Eu falei, o que é isso? O que é parar? E minha mãe começou, hoje eu entendo, ela começou a tocar parada, as pessoas foram reanimando. E aquele paciente voltou, aquilo me tocou de um jeito absurdo. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero sim. É isso aqui que eu vou fazer, eu vou fazer isso. Aí passou, eu entrei na faculdade, uma das primeiras aulas que você deu pra gente, você falou que normalmente as pessoas ficam em dúvida entre direito e medicina pela arte de cuidar, porque é cuidar do outro. Eu falei, agora entendi de onde que veio o direito, porque no segundo, terceiro ano eu queria direito, e com medo de não passar em medicina eu falava que eu queria direito. Mas eu gostava um pouquinho, hoje eu vejo que não tem nada a ver, mas eu fiquei nisso. Depois quando você falou isso eu falei, é verdade. Porque a hora que a gente olha, né, assim, são duas profissões que se dedicam a proteger as pessoas, né? Uma sobre o aspecto coletivo, judicial, e outra sobre o aspecto mais coletivo também, no sentido da saúde coletiva, né, da saúde pública, mas também no sentido individual, né? Então, é comum as pessoas que têm esse chamado em algum momento se questionarem, né? Ou antes, ou durante, ou depois mesmo de formados, é muito comum. Tem muitos médicos que fizeram direito depois de formado, né? Meu pai falava, faz depois, aí você vai defender médico, mas faz medicina. Faz medicina, primeiro medicina. Muito bom. E como que foi a sua experiência, assim, de ser da primeira turma? Não deve ser fácil, imagino que não deve ser fácil. Como é que foi isso? E como é que você lidou com essa situação? Marco, no começo do primeiro semestre eu não entendi direito. Que eu estava numa faculdade, que era a primeira turma, eu não entendia. E nisso, alguns colegas que tinham passado ao mesmo tempo em Maringá, eles sempre ficavam na comparação. E eu falava, vai gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí eu comecei a ter medo. Eu falei, como assim tá tudo bem? Eu não sei o que eu vou ter. Isso aqui está sendo suficiente? Eu não conseguia entender. Aí você chegou, a gente começou a ter troca da grade de professores, eu comecei a me sentir muito mais segura. Eu via com as outras turmas entrando e falava, não, gente, esse desespero a gente teve, tá tudo bem. Então isso passa. Não adianta, não precisa fazer todo esse escândalo, dá tudo certo. É que hoje eu vejo que no primeiro, segundo, terceiro ano que a gente é tão afoito, que a gente quer mudar o mundo, a gente não sabe mudar o mundo, a gente não entende o mundo. E a gente quer, a gente tá pronta, a gente quer gritar, e não é isso. Então eu vejo que a maior dificuldade foi entender que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. E que tem muita gente por trás disso. Não é você, hoje, com a sua experiência de 1 ano, que você vai mudar tudo, que várias pessoas estão fazendo há 15 anos, sabe? Óbvio que ideias novas vêm, a gente consegue implementar muita coisa, a gente dá muito feedback, vocês dão muita abertura e ocorrem mudanças com isso. Mas o grosso, assim, ele foi construído, ele foi pensado. Eu acho que o que eu mais sofri foi isso, de entender o meu lugar. Falar assim, não, eu tenho que abaixar a cabeça, eu tenho que saber que eu não sei tudo. Eu sempre fui muito bocuda, sabe? Eu vou mudar, eu vou tomar frente, eu vou isso, eu vou aquilo. E não é assim. Você pode ficar quietinha, você pode aprender vendo. E eu acho que essa mudança foi muito boa pra mim. O fato de ser primeira turma me mudou muito. Eu não sei se eu teria aprendido tanto sendo uma turma 50, por exemplo, sabe? Porque eu ia querer gritar, ninguém ia ouvir, tava tudo bem, sabe? Eu acho que eu tive muito espaço pra crescer. Eu acho que foi isso. E a sua irmã fazia medicina, né? Pelos meus cálculos aqui nessa época, né? Fazia. E como que ela te acalmava nesse muito, sentido? Como que era essa? Era um absurdo. Eu chegava falando pra ela, eu não sei nada de anatomia. Ela, Mini, se eu formar sabendo o que você sabe, pra mim tá bom. O que você tem habilidades. O dia que ela descobriu o nosso OSCE, ela ficou chocada. Nossa, ela ficou abismada o quanto é bom. O jeito que ela viu que a gente estava para tutoria, que eu abri o computador e falava, Yasmin, você acha que isso aqui é suficiente? Eu não sinto que eu vou formar bem. Ela, Mini, vai. Até hoje, ela ainda dá alguns plantões na UPA, por bolsa de residência ser um pouco menor, né? E aí ela me manda, o que você faria? Eu tal coisa. Ela viu o meu orgulho, fica tranquila. Ela me acalma até hoje, porque perto de formar também dá muito medo, né? Mas ela me acalma bastante. Ela tem ela e minha mãe têm uma visão do curso muito boa. Que legal. Acho que essa passagem, né, de uma estrutura educacional de uma vida toda, né, em que alguém fala o que você precisa estudar e decorar para a prova, para um curso de metodologia ativa, em que você é colocada, né,
Assim, você delimita a profundidade, o professor te ajuda, te facilita, mas na verdade essa sensação que você relata, né, é uma sensação muito comum em quem vem para o curso no Sim. começo, né? E acompanha, viu? Acompanha ao longo do tempo, porque a gente tem mesmo, né? Muita vontade de sair bem, muita vontade de sair bem informado, né? E talvez também porque a gente não entenda todo esse processo que tem por trás da construção, né? Mas muito legal, assim, esse seu relato. Você agora está no 6º ano, né? Você está há 4 meses de formar, né? Tá aí. Como é que foi chegar no internato? Assim, foi um choque? Você sentiu que foi uma confirmação de um caminho? Como é que foi? Como é que foi aquele momento? E como que você avalia esses 2 anos agora ao final? Minha irmã, ela não teve muito contato que nem a gente tem de tanta prática. Mas ela sempre me falava, quando você entrar no internato é um boom, as coisas explodem. Você vai gostar, calma, porque eu sou muito assim eufórica, né? Eu sofria bastante. Aí eu lembro na primeira semana do internato, foi uma semana de introdução, até por ser a primeira turma, a gente tinha que se adaptar ao sistema e tal. E eu comecei na pediatria. E eu achei chocante, sabe? As crianças falavam, gente, como esse povo sofre, essas mães, ninguém tá cuidando dessas mães, elas estão comendo. Eu comecei a ver todo aquele sofrimento e eu saí muito da minha bolha. As minhas amigas brincam que eu tenho uma bolha cor-de-rosa, que nada acontece ali dentro. E aí, a primeira rotação foi o que eu mais me desprendi disso, foi mais difícil para mim por isso. E ao longo do internato a gente tem uma formação muito humanitária, Marco, muito. E eu senti isso no internato, de que a gente olhava para aqueles pacientes e para a família de uma forma muito diferente. E que quando a gente pontuava isso, abraçavam a gente. E ninguém falava, o que esses caras estão falando? Não, eles queriam também. Às vezes era só uma falta de chegar um olhar novo, um olhar jovem, um olhar carinhoso, sabe? E eu senti que a nossa turma, as turmas que entram agora fazem isso, fazem muito bem isso. Preocupação se realmente a família está comendo. Eu não vou passar a visita às 6 horas da manhã porque tem que estar tudo pronto às 7. Eu vou primeiro ver o sistema, porque deixa eles dormirem mais um pouquinho, porque eles não dormem aqui. Então a gente acabou criando umas coisas muito fofas, assim, por causa da inserção que a gente teve, sabe? Eu achei bem legal. E ao 6º ano, eu achei mais chocante porque a gente especializa mais, né? Tipo, agora eu estava na psiquiatria, estou na saúde do idoso, eu vou para o meu optativo que eu vou passar na rádio, e vai afunilando e você vai tentando aquela pressão, né? O que eu vou escolher? O que eu gosto? O que é legal? A gente sai de uma clínica médica que a gente via tudo, tem todas as especialidades, a gente roda em todos os ambulatórios, aí agora eu vou para a psiquiatria, você vai ver isso. Eu acho legal também essa parte. A emergência, você vai ver toda a emergência, mas o que você gosta mesmo? Daqui você vai para onde? Eu acho legal que o 6º ano parece que eu vou afunilando mais as minhas escolhas. O 5º ano foi uma aventura, eu achei maravilhoso. Eu ia para tudo, eu queria tudo, eu não saía daquele hospital. Eu tenho a fama lá de ver prontuário de todo mundo. Eu entrava de manhã e eu começava na UTI. Aí eu via prontuário por prontuário. Aí eu ia para clínica médica, eu ia para pediatria. Eu sabia de tudo que estava acontecendo no hospital o tempo todo, era fusqueira. Eu e a Larissa. Só que a Larissa ia pessoalmente, eu só ficava nos prontuários. E você flutuou muito na escolha? Você já tem uma especialidade escolhida? Ainda não? Ainda flutuou, mudou? Como é que foi isso? Eu comecei querendo a faculdade, sem saber o que eu queria. Eu só não queria pediatria porque eu via minha mãe muito cansada e eu associei com o fato dela estar cansada e aí eu não quis. E aí, ao longo da faculdade, eu falei, não, eu sou muito da cirurgia, porque eu gosto de resolver as coisas, eu quero urologia. E aí teve um ambulatório, vários ambulatórios, que eu atendia sempre com meu namorado João. Ele é da mesma turma. E aí eu ia conversando e respondiam para ele. Eu perguntava as coisas e respondiam para ele. Isso me irritava absurdamente, que eu não passava confiança para a figura masculina. E aí eu falei, eu não vou passar o resto da minha vida me afirmando desse jeito. Aí eu decidi que eu não queria. Fui na endócrino, por outros motivos, e comentei isso com ela. Dela, não. Meu marido é urologista e todas que formaram com ele eram mulher. Você não tem por que pensar isso, você vai fazer assim. Eu falei, não quero. Conversei com o Eufane, ele me incentivou um monte. Até hoje eu tenho vários artigos por causa dele, ele super me incentivou. Aí eu passei na GO, no 5º ano. Eu falei, gente, aonde que eu queria cuidar de homem? Mulher é a coisa mais linda do mundo. Eu quero a GO, eu quero a GO, eu quero a GO, eu quero a GO. Passei na clínica médica, falei, não, clínica médica. E aí, cada lugar que eu vou, cada prontuário que eu abro, eu falo, gente, isso é muito legal. Passamos na UTI, eu falei, não, agora eu quero UTI. Então, cada lugar que eu passo, eu quero. Aí eu falei isso pra minha irmã, na rádio. Eu falei, Yasmin, eu não sei o que eu vou querer. Então, eu vou fazer exame de imagem, vou aprender, eu vou ficar boa em raio-x, em tomografia, eu vou ficar boa em ultrassom, porque isso eu vou ter em qualquer um. Se eu for pra GO, eu vou ficar boa nisso. Se eu for pra clínica médica, eu vou estar boa em exame de imagem, eu vou usar. Então, eu não consegui decidir até agora, por isso que eu
fiz essa escolha no optativo. No optativo. E é isso. Eu vou ver o que eu faço até 2 meses para fazer a inscrição. Foi uma escolha muito mais no sentido de potencializar a sua formação do que no sentido de fazer um currículo para depois, o que eu acho super inteligente, viu, amiga? Você acha? Acho sensacional, porque acho que é isso. Né? A ideia do optativo não é você fazer um estágio para reforçar o seu currículo, para que você seja aceito em um determinado programa, né? Mas é você usar esse período que você tem de eletivo, né, para eleger coisas que você sente que podem remediar o seu processo de formação profissional enquanto médicos, né? Aliás, eu acho que a gente passa até por uma ideia de potencializar esse eletivo, né? No sentido em que você possa ficar mais tempo dentro de áreas que você sente que você precisa mais para atuação profissional, porque a formação médica ela tem isso, né? A gente quer formá-los para... A própria diretriz curricular nacional fala isso, que vocês têm que ser formados para atuarem dentro das unidades básicas de saúde, né? Nas estratégias de saúde da família e também nos plantões, no pronto atendimento, que é, digamos assim, os 2 cenários nos quais os alunos recém-formados, que optam, às vezes, por não fazer uma residência ou que não têm sucesso no processo, que é super desafiador, né? Onde eles vão, de fato, trabalhar, né? Sim. Sensacional. Que bom que você gostou, porque eu estava bem insegura dessa minha escolha. Eu falei, não, mas ruim não vai ser, eu vou aproveitar e depois, se eu tiver que explicar isso em alguma entrevista, eu pretendo saber explicar. Não, muito bom, muito legal. E você... Onde que você se vê, assim, daqui a um tempo? Você consegue fazer essa projeção? Eu sei que sem a especialidade é difícil, mas você vê voltando para a sua cidade, Maringá, hoje, né, que é onde seus pais moram, você se vê voltando para lá? Não, você se vê aberta. Você acha que a experiência de ter saído de casa foi uma coisa que de alguma forma, te construiu para essa adaptabilidade em relação ao futuro? Não? Foi. O fato de ter vindo, eu falo que eu não cortei o cordão, mas que eu consegui esticar ele. Eu entendo hoje que para minha formação eu preciso pensar em longe, assim, um pouquinho mais longe. Eu preciso parar de ser tão presa. E meu pai sofreu um acidente em janeiro. E eu estava em Maringá, graças a Deus. Porque eu fico pensando, se eu tivesse que pegar a estrada, eu não ia conseguir. Mas tá bom, alguém ia me levar. E eu fiquei pensando assim, eu tenho um acordo com o João, que a gente vai até onde der 4 horas, que é o tempo do infarto, pra gente conseguir fazer trombose. Aí eu vou até 4 horas, é o máximo que eu consigo ir. Então eu vou pra Curitiba, eu vou ali pra Beirinha de São Paulo, mas mais que 4 horas eu não vou olhar, tá bom, amor, pelo menos a gente conseguiu colocar Curitiba, São Paulo, precisa pelo menos prestar a prova. Mas eu acho que no sentido de especialização, mas voltar. Eu não me vejo conseguindo ficar tão longe. Eu sou muito família, eu gosto muito. E não é porque eu tenho família grande, porque eu só tenho minha família, só tenho minha mãe, meu pai e minha irmã. Eu só tenho eles. Nunca fui próximo dos meus tios, eu tenho pouca família no Brasil e os que eu tenho a gente não é muito próximo, a gente se aproximou no final do ano. Não é aquela ligação familiar, não é... E também não é aquele... Sabe, aquela independência toda. Não tem essa independência, não consegui criar, mas estou tentando admitir que eu tenho que, se eu precisar sair para trabalhar, para fazer especialidade, vou fazer, não vou fazer igual eu fiz com meu pai de não pagar o boleto. Mas tão longe assim eu não consigo ir, não. É sensacional, né? Você tocou num ponto, assim, né? Que você acha que foi... Vocês podiam apresentar um programa, você e o João, né? São duas pessoas sensacionais, né? Que eu gosto muito, sempre gostei desde o começo. E a quem eu me apeguei, né? Tanto você quanto o João. E como que é isso, né? Acho que vocês foram o primeiro casal, se bobear, o primeiro casal aqui do curso. Não, teve mais. Teve outro, né? Pior, ele só brinca comigo disso porque ele começou me no Piauí. Ele fala, como que você não quer ir pra longe? Eu fui pra Piauí, é super legal, amor. Eu fico, não é legal. Mas eu e o João, a gente se conheceu que ele transferiu, né? E aí a gente se conheceu ali, pra mim a gente já namorava. E na cabeça dele, não. E eu falava, a gente namora sim, a gente vai ficar junto sim. Eu sempre insisti nesse namoro, até que eu desisti. Eu falei, não, esse menino não me quer mesmo. Aí deu 6 meses e a gente começou a namorar. Mas a gente fez ambulatório junto, a gente sempre é dupla de tudo. Todo mundo falava, não faça dupla, não seja no mesmo grupo. Eu falei, não, a gente é. Ele é muito meu braço direito, meu braço esquerdo, minha cabeça, ele é muito bom pra mim, assim, em tudo. E eu acredito que eu também pra ele. Mas a gente é muito parceiro. Todas as vezes que eu caí no curso, porque muitas coisas eu me mexi muito. Antes do meu pai sofrer acidente, eu sempre tinha medo dele se acidentar com moto. E teve um paciente de eu entrar na Santa Casa de 54 anos, que tinha a altura do meu pai, o jeito do meu pai. Eu lembro que quando ele entrou, eu comecei a chorar. Eu não consegui ir lá. E quem fez foi o João, quem segurou a barra foi o João. Depois do acidente do meu pai, quem repôs todos os meus plantões, quem me cobriu para depois eu repor, foi ele. Ele sempre foi tudo, assim, para mim, dentro
do curso, assim, sempre me ajudou muito. E é muito bom ter alguém para dividir, né? Uhum. É muito bom ter alguém para dividir a vida, Sim. né? E acho que ter alguém para dividir ainda esse trajeto, ainda compartilhar esse trajeto, acaba enriquecendo, né? Sim. No final, talvez até dê sentido para a vinda de vocês dois, né? Sim. Porque você veio de Maringá, ele veio do Piauí, se encontraram aqui, vocês vão poder contar, talvez, essa história ao longo do tempo, né? Muito bom, sensacional. Amine, o nosso tema aqui, né? A nossa temática, o nosso título é off-label, né? Então, eu sempre gosto de contextualizar, né? Que o que é off-label? É algo que a gente faz porque faz bem para os outros, porque tem sentido, porque vale a pena a gente fazer um uso diferente de alguma coisa, né? Às vezes é um medicamento em que ele não é prescrito exatamente para aquela doença ou para aquela situação, mas que ela é aplicável em outras situações com um risco-benefício bastante favorável, né? O que é off-label para você? Ai, Marca, muito difícil essa pergunta para mim. Difícil. Mas eu acho que tanto que eu falei de família, assim, eu acho que esse sentimento, sabe? Toda vez que a gente propõe um tratamento, a gente propõe uma intervenção, a gente entender como que esse paciente está nesse contexto familiar, como que ele está nesse sentido, se ele vai aceitar, se ele vai ter respaldo. Porque pra gente, às vezes, é uma cirurgia, a gente vai lá, põe uma bolsa de colostomia e acabou. Mas alguém vai cuidar dele em casa? Ele tem autonomia para isso? Então, eu acho que esse sentimento de família, de cuidado, é um off-label assim, que eu levo muito em consideração. Por todos os pacientes. Tenho certeza que por todos que eu passei, que eu toquei, eu pensei nisso, eu cuidei disso. E não é uma coisa que a gente preconiza tanto. De adaptar as verdades científicas, as verdades à condição, né? À realidade. Sensacional. Eu acho que isso, se você está levando isso do curso, eu acho que você aprendeu tudo que você tinha que aprender, porque o resto está disponível, né? O resto tem... o mais difícil da gente desenvolver é isso, né? Esse olhar individualizado, esse uso peculiar, né, das terapêuticas e dos caminhos, né, que fogem ao protocolo, né, a implantação do protocolo por si, né, quer dizer, isso é melhor e eu imponho a você. Então, só isso já mostra a qualidade de tudo que você construiu ao longo desse tempo, né, é muito, muito gratificante, né. Eu quero te falar que é muito gratificante ter você aqui no curso, né? Eu acho que foi muito importante a sua participação dentro da T1. A T1 é uma turma preciosa, né? Todas são, mas esse começo é sempre difícil, né? E ter pessoas parceiras dentro dessa construção é muito importante, né? Amine, você quer deixar algum contato, às vezes no Instagram, alguma coisa para alguém te seguir? O meu Instagram é Amine mesmo, A-M-I-N-E, Fatah, com 2 T's e H. Acho que é só o Amine, já está mais fácil de achar. Eu faço bastante stories sobre minha vida fitness e sobre essa vida aí. Que legal, que legal. Acadêmica. Queria te desejar muito sucesso. Obrigada, tá? É um prazer ter você aqui. Obrigada. É um prazer ter tido você como aluna. Obrigada, Mar. Obrigada.